Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindas. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouco, o vídeo que eu prometi para vocês, e a gente falar sobre qual o momento ideal para planejar sua viagem. Qual será esse momento? Será que existe um momento certo para isso? Será que esse é o momento? Será que somente depois que tudo se acalmar, a gente pode começar esse planejamento? Então, se você chegou aqui agora e ama viajar, assim como nós, deixa o like aqui no canal e se inscreve. Vem comigo que a gente vai falar mais e abordar mais esse assunto. Muitas vezes a gente acha, devido à atual situação, de que esse não é o momento da gente viajar, na verdade, da gente planejar uma viagem. Mas eu te digo que isso é um equívoco muito grande. Por quê? Uma viagem começa muito antes do embarque, muito antes de você comprar passagem, de você reservar hospedagem. Então, o que a gente... Até o vídeo anterior eu falei de alguns passos que a gente deve fazer antes de viajar, né? E hoje eu quis abordar esse tema sobre o momento ideal de planejar essa viagem. Então, se você não viu o vídeo anterior, aconselho vocês a verificarem que eu dei os 5 passos para você, antes do embarque. O que você precisa planejar antes de até mesmo comprar passagem. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso. E eu quero falar para vocês que esse é o momento ideal para vocês começarem a traçar o planejamento de vocês. Mas como, Vanessa, tá uma confusão, lockdown em alguns lugares não abrem. Gente, a gente precisa entender que o momento ideal para começar a planejar, quando eu falo que é agora, esse momento, é para vocês começarem a traçar o planejamento de vocês. Quem não acompanhou o vídeo anterior, eu falei sobre orçamento, sobre o destino, a escolha do destino. E aí, o que a gente faz? A gente precisa estudar o lugar, né? A gente precisa verificar as possibilidades antes mesmo de comprar passagem. Você não precisa comprar passagem agora. E talvez e dar uma pesquisada, fazer uma planilha com os possíveis gastos da sua viagem. E traçando, conhecendo o lugar, o destino que você quer. Se a sua viagem que você quer ir tanto sonha é uma viagem internacional, esse é mais que o momento ideal, porque uma viagem internacional a gente precisa ter várias preparações juntas antes, como visto, passaporte, passaporte, vacina. Alguns lugares exigem vacina. Então esse é o momento de você verificar essas possibilidades. Então, se o destino é internacional, agora é mais ainda o momento ideal, porque são mais detalhes que a gente precisa prestar atenção. E aí, quando eu sempre falo que a gente precisa estudar o lugar. Muitas vezes a gente fez algumas viagens internacionais para lugares que a gente nunca tinha ido. Por exemplo, a nossa viagem que a gente fez pela Califórnia. A gente foi para Califórnia, Las Vegas, Los Angeles, Santa Mônica, San Diego, e passamos aquela rota da 66. Então, o que acontece? Eu estudei tanto lugar que o que eu comecei a fazer? Eu já sabia, parecia que eu já estava lá, já conhecia aquele lugar, já tinha ido. Tanto é que foi a nossa família na viagem e o meu sogro um dia chegou para mim e falou: mas tu já veio aqui? Parece que tu conhece. Não é porque realmente eu estudo sobre o lugar. Eu tento entender sobre o lugar, eu tento entender as rotas alternativas. Eu procuro não só coisas referentes a pontos turísticos, como pontos não turísticos, pontos indicados assim pela população local, né? Então existem algumas maneiras de você fazer isso. E aí o roteiro do lugar é tão importante. Muitas pessoas acham que roteiro é deixar você preso. E eu falo exatamente o contrário, não tem nada de deixar você preso, é deixar você muito mais livre. Por quê? Você planejou aquele dia, vai tal canto, planejou todo o dia, o dia certinho de você. E aí o que acontece? Chegou naquele dia, algo deu errado, aconteceu um estresse, deu fome no meio da atração, ou então até mesmo choveu. E aí, quando você faz um roteiro e faz o estudo do lugar,
Quando você chega, você consegue ter essa alternativa, você consegue começar a pensar nessas possibilidades. Você fala, choveu, mas eu posso ir para tal canto. Errei o caminho, ficou tarde para entrar na atração. Eu posso fazer tal coisa, eu posso mudar. Eu consigo alterar os lugares, eu consigo alterar o roteiro. Por quê? Porque realmente eu me preparei e estudei para aquilo. E como que você consegue fazer isso com poucos meses? Com pouco tempo? Não dá para você fazer um negócio tão detalhado, a não ser que você já tenha ido no lugar. E você fazer um negócio personalizado para você é bem mais demorado, né? Então, e aí quando vai chegando mais perto da viagem, por exemplo, você vai começando a fazer os gastos, né? A comprar passagem, comprar hospedagem. E eu creio que quando for o momento ideal de fazer isso, quando você já tiver tudo muito detalhado, acontece que você não vai ter dificuldade. Porque quanto tempo ideal para comprar passagem, Vanessa? Gente, um ano e meio antes, você pode pagar muito mais caro por isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. E tem gente que começa a se planejar, o planejamento já comprar logo a passagem daqui a um ano. E aí acaba que no meio do caminho aí, 6 meses, 3 meses, essa passagem já baixa o valor e aí você perdeu dinheiro, porque você pagou muito mais caro querendo fazer o negócio fora do tempo. Então, o que você faz? Você já deixa mais ou menos tudo engatilhado. E aí quando for aí 6 meses antes da viagem, um pouquinho antes, um pouquinho depois, dentro dessa data aí, você começa a fazer essas pesquisas. Pode ser que você ache um negócio muito melhor, um preço muito melhor. E aí, sim, daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, eu creio que a gente vai estar com mais liberdade de viajar, com mais segurança para viajar. Então, por isso que o momento ideal é agora. É agora que você precisa começar a traçar isso. Aproveita esse momento aí que muitos estão em casa, não estão podendo sair. Aproveita esse momento para sonhar, porque às vezes a gente vai ficando tão paranoico que a gente esquece até de sonhar. E aí esse é um momento para você começar a sonhar, se sentir no lugar e escrevendo e traçando o seu planejamento. É uma forma de desestressar tudo isso que a gente está passando. Então eu aconselho vocês a começar a colocar, eu desafio vocês, na verdade, a começar a colocar isso no papel. Colocar tudo isso no papel a partir de agora que vocês estão vendo o vídeo. Então, quem está comigo, comenta aqui embaixo, dá um joinha assim, a mãozinha assim, para avisar que vou começar meu planejamento agora. Me sentir firmeza, vou começar, não vou fazer nenhum gasto, mas vou começar a planejar essa viagem. E aí, a partir de quinta-feira, convite especial para vocês que estão acompanhando, a partir de quinta-feira a gente vai começar a nossa rádio, nosso podcast do Turismo em Família. O que acontece? Toda quinta-feira eu vou vir aqui com vocês e vou falar sobre as notícias da semana do turismo. O que tem de importante, o que tem de interessante, o que tem de novidade. E aí, se vocês têm alguma coisa que vocês queiram saber na Rádio do Turismo em Família, comenta aqui embaixo que a gente já inclui, mas já estou colhendo todas as informações importantes desde da segunda passada, na verdade, desde sexta passada. Então vão ser informações atualizadas para vocês. Toda quinta-feira a gente vai ter um encontro marcado para falar sobre turismo em família, para falar sobre o que está acontecendo no mundo do turismo, quais são, o que eu posso dar para vocês de dica em relação a isso, tá? Então, quinta-feira espero vocês. E para vocês aí que querem ajuda nesse planejamento, que querem ajuda em todo esse planejamento, a gente tem nossa consultoria de viagem e família. O que é essa consultoria de viagem e família, Vanessa? Nessa consultoria, a gente vai planejar de forma muito detalhada tudo isso com vocês. Tudo que eu falei agora e que eu falei no vídeo anterior são coisas que a gente faz na nossa consultoria. Então a gente já começa esse planejamento aí, se vocês entrarem em contato um ano antes, 6 meses antes, 9 meses antes, a gente vai ter muito mais tempo para traçar esse planejamento e fazer tudo com muita calma,
de forma tão personalizada que a viagem vai ser muito especial para vocês. Não só isso, a gente vai cuidar de tudo isso com vocês, além de fazer as pesquisas das passagens, as hospedagens, as burocracias que aparecerem, a gente vai tomar conta para vocês. A gente vai te dar tudo isso de mãos beijadas para que você não tenha estresse, se sinta seguro e tenha uma comodidade na hora de viajar. E tenha aí um aproveitamento muito maior na sua viagem. Todas as estratégias que a gente utiliza, que a gente utilizou já para conhecer mais da metade dos estados brasileiros e 17 países com a nossa família, a gente utiliza para comprar as passagens de vocês, reservar as hospedagens, ter lucro na viagem, vendo a possibilidade que vocês têm de ganhar milhas com os gastos da viagem. Então, tudo isso é um diferencial nosso e que a gente faz com muito carinho para cada família que nos procura. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o link do meu WhatsApp pessoal aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato comigo, que a gente vai conversar mais. E aí, sem compromisso nenhum, a gente vai conversar e conseguir aí ver um negócio muito melhor para vocês e começar esse planejamento agora, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!